Nós vamos começar o nosso estudo de hoje, o livro Obras Póstumas. Nós estamos no capítulo que trata das manifestações dos espíritos, caráter e consequências religiosas das manifestações espíritas. Nós estamos no item número 9, no primeiro parágrafo, o parágrafo 1, perispírito, princípio das manifestações. Esse tema ele é bastante complexo, inclusive nós temos estudiosos dentro da doutrina espírita que se dedicam ao aprofundamento, dos conceitos, da estrutura, das funções, do perispírito e tudo mais. E como Kardec fez uma abordagem aqui superficial, porque na verdade a intenção dele não é falar diretamente do perispírito, como uma estrutura, mas abordar o perispírito como elemento principal das manifestações, já que nós falamos das manifestações e das consequências religiosas dela. Mas desde que ele começou a ser difundido de uma forma mais científica, vamos dizer assim, o perispírito saiu daquela definição mística, daquela definição religiosa, porque nós tínhamos os Vedas que davam nome para o perispírito, nós tínhamos o próprio Paulo de Tarso, lá no Novo Testamento, que falava que o perispírito era o corpo espiritual. Então, várias religiões davam esses nomes. E a partir do momento em que a doutrina espírita, aliás, ela foi um divisor de águas entre aquilo que era considerado místico e aquilo que começou a ser entendido dentro de um critério científico. Não que o Espiritismo tenha desvendado o mundo espiritual através da ciência, porque dependeria de vários outros estudos, de comprovações, de exames e tudo mais, e aquilo que o mundo espiritual ainda e o mundo espiritual não pode ser alcançado pelos nossos recursos ainda limitados, mas a gente sempre fala do método. Então tudo aquilo que dizia respeito às religiões, às ideias místicas, às filosofias espiritualistas de um modo geral, tudo aquilo que era considerado apenas um dogma passou a ser visto de um modo diferente através desse raciocínio. Então o Espiritismo acabou penetrando, digamos assim, esse pensamento racional, esse pensamento científico, passou a penetrar em todas essas filosofias, pegando um pouco de cada uma, um pouco de cada ideia, que era transmitida, como nós falamos, a título de dogma. Então foi feita a comprovação, o que era, se aquilo realmente era um fato, é apenas uma crença infundada. Então tudo passou a ser tratado de uma forma racional. E aí nós vemos, desses elementos que o Espiritismo foi absorvendo, bom dia pessoal que chegou, Betinha, daquilo que o Espiritismo acabou tocando. Então nós temos a reencarnação, um tema muito antigo que os hindus já tratavam, os budistas já tratavam, os próprios judeus também já tratavam, os gregos já falavam sobre transmigração das almas. Então nós tínhamos ali doutrinas muito antigas que abordavam a reencarnação. E o Espiritismo começou a ver nisso um certo fundo de verdade, principalmente quando começou a ser abordado também pelos espíritos a partir das primeiras revelações. E aí começou a analisar para ver se realmente aquilo era um fato ou se era apenas uma questão de crença. Quando se falava sobre a alma é a mesma coisa. Todas as religiões falavam que a alma continuava viva depois da morte, que ia para um destino ou outro e tal. E aí então o Espiritismo começou também a analisar, perceber exatamente que através das comunicações os espíritos se manifestavam. E os espíritos se manifestavam não apenas os espíritos como um título de seres, mas os espíritos como próprios elementos inteligentes. E também outros, falamos sobre esse campo espiritual, falávamos sobre a própria continuidade da vida, todos esses temas são bases da doutrina espírita. Então o Espiritismo não passou a acreditar nisso, ele passou na verdade a estudar. Essa foi a grande diferença, esse grande divisor
que nós comentamos entre aquilo que as religiões acreditam e aquilo que nós podemos estudar e podemos analisar, sem nenhum tipo de preocupação em quebrar qualquer tipo de dogma, em cometer qualquer tipo de pecado, sem nenhum tipo de preocupação. Porque hoje, se nós falamos de uma religião comum, no que vocês acreditam? Acreditamos nisso, nisso, nisso. E você, por acaso, você contestaria se eu te dissesse que você está errado? Não, não, porque isso está escrito. Então o Espiritismo tem certamente para nós uma base diferente. E esse corpo espiritual, então, passou a ser estudado de um modo mais detalhado, né, por Kardec, principalmente no que dizia respeito às manifestações, aos processos obsessivos, às manifestações mediúnicas, aos fenômenos espíritas de um modo geral. E de lá para cá, alguns estudiosos, como nós dissemos no início, começaram a se debruçar em cima disso. Talvez os mais destacados nos tempos atuais, nós poderíamos colocar como o professor Zalmino Zimmermann, que ele é o presidente da Associação Brasileira de Magistrados Espíritas. Ele escreveu um livro, né, chamado Perispírito, e tem ali várias situações onde o perispírito acaba sendo analisado, inclusive, né, comentado que eles estão desenvolvendo, um grupo de estudiosos estão desenvolvendo a enciclopédia do Espiritismo, e essa enciclopédia é exatamente aquilo que a gente via nas enciclopédias antigas. Você pegava a letra A, tinha ali letra A de um monte de coisa, e cada termo, né, com uma expressão diferente. Como aquelas enciclopédias que antigamente a gente fazia pesquisa da escola, né? Porque hoje é tudo internet, então as crianças já nem sabem o que é enciclopédia. Aliás, quando eu falo para minhas crianças que os nomes das enciclopédias antigas, como Britânica, Barça, aquelas coisas que a gente estudava antigamente, eles só ficam me olhando assim para saber que horas que a gente vai acabar esse assunto para ir para a internet logo, né? Para colocar no Google, né? Porque essa é a enciclopédia deles atualmente. Então, infelizmente assim, né? Então, estão fazendo a enciclopédia do Espiritismo. E nessa enciclopédia existe uma seção tratando do perispírito, né? E essa seção foi transformada, foi convertida em livro, né? Então, onde tem muita coisa. Então, para quem quiser ter um estudo mais aprofundado sobre isso, dá uma chegadinha lá. Aliás, tem um site www.perispirito.com.br que tem ali a introdução, né, o índice, tem algumas observações sobre esse livro. Aí depois, quem quiser comprar o livro para poder ver o conteúdo, né? E eu sei que eu tenho esse livro, eu estava olhando nas minhas coisas aqui, eu não vi, mas ele deve estar encaixotado em algum lugar. E se eu tiver me desfeito desse livro, certamente vai ser uma dor no coração enorme, né? Então, pois é, Fernando, né? Uma coisa de outro mundo, né? Então, aí acabou vendo o livro. Então, o professor Zalmino, o Zimmermann, então ele criou esse livro, assim como também, né, o professor Hernani Guimarães Andrade, que também escreveu o livro, né, Alma, Perispírito e Corpo, se não me engano, o título do livro, que também aborda, né, por um outro aspecto, falando sobre o modelo organizador biológico, que é uma teoria que ele apresentou, falando que nosso organismo ele é moldado, né, biologicamente de acordo com a estrutura pré-elaborada do perispírito. Então, a influência do perispírito no desenvolvimento físico da matéria, né? Isso ele analisou naturalmente, baseado, né, na lei de causa e efeito. Se imaginar que um espírito tem uma lesão perispiritual provocada, né, por traumas psíquicos do seu passado, por vivências equivocadas, aquilo acaba sendo transferido para o seu organismo. Daí, então, né, as deformidades orgânicas, doenças pré-existentes, né, doenças que acompanham o espírito, digamos assim, no decorrer da sua existência, pelo menos por um período, ou muitas vezes por longos períodos. Então, são teorias que foram apresentadas, né? Algumas que são, alguns aceitam, são aceitas, algumas teorias são aceitas de um modo mais fácil, enquanto que outras ainda são temas de debates. Mas o que importa é que as teorias estão saindo, né? Porque do contrário nós ficaríamos presos no escuro, né, simplesmente rejeitando ideias pelo fato da gente não ter outras para colocar no lugar. Então, o fato de serem apresentadas e serem postas em debate já é um passo significativo, principalmente nesse elemento que é tão complexo. E embora Kardec tenha abordado de que forma que o perispírito é utilizado, quais são as suas
as suas aplicações, ele por si mesmo ele não era conhecido, tanto que Kardec até fala, né, que o perispírito é um elemento ainda desconhecido. Mas esses estudiosos do presente estão tentando desvendar exatamente qual é a estrutura do perispírito. E aí, naturalmente, eles recorrem a algumas informações dos espíritos, né, como é o caso de André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda e outros espíritos que tratam dessa parte mais científica. Então eles pegam, fazem uma análise do lado de cá, fazem uma complementação com a análise, com as informações que chegam do mundo espiritual e tentam elaborar ali, né, uma base teórica consistente para poder definir exatamente o perispírito, né, na sua constituição, nas suas reais funções, né, na sua estrutura mais íntima, né, a gente poderia até dizer estrutura atômica, mas ele não tem estrutura atômica, né, porque ele não é feito de átomo, mas eles falam de partículas, de subatomos, né, então subatômicas. Então estão tentando encontrar ali respostas para isso. Então tem esses dois estudiosos, né, o professor Zalmino Zimmermann e o professor Hernani Guimarães Andrade. Quem quiser se aprofundar um pouco mais, esses dois livros são os recomendáveis, né? Inclusive tratando da ideia dos chakras, né, os chakras que são pontos energéticos que as religiões orientais abordam já há muitos e muitos séculos, né? Então aquilo que o Espiritismo faz, pega essas informações, começam a desenvolver uma teoria em torno dela para saber exatamente qual é a sua veracidade, né? Então junta com os espíritos, mais raciocínio, mais informações antigas que chegam também e tudo. E aí a questão da aura também, que é um outro ponto que é bastante comentado, né, porque falam muito de aura, porque eu vi a aura de uma pessoa e coisa e tal. E aí então o que significa exatamente a aura, né? Aí chegaram à conclusão de que essa aura nada mais é do que uma irradiação do corpo físico, já que ele é sustentado principalmente por voltando, né, já que ele é sustentado principalmente pelo ele é irradiado principalmente pelo organismo físico, né, como a gente comentou agora há pouco. E aí então acaba também se tornando um ponto de misticismo, um ponto de fantasia, até que ponto que ele é verdade ou não. Mas enfim, o que a gente vai estudar aqui nesse capítulo em especial trata exatamente da questão desse primeiro parágrafo, que é o princípio das manifestações. No item 9, Kardec, inclusive vocês podem achar também, se for do interesse de vocês, procurar palestras, né, no YouTube, principalmente, né, de palestrantes que são mais renomados, que abordam esse tema, para que ele possa ser um pouco mais compreendido, né? Então vamos lá. Item 9. Os espíritos, como foi dito, têm um corpo fluídico, ao qual se dá o nome de perispírito. Essa definição de Kardec, lá no Livro dos Espíritos, ele já abordava, e também na própria introdução do Livro dos Espíritos, ele falava sobre a questão das novas nomenclaturas que eram necessárias para poder definir essa nova ciência, essa nova filosofia. Então Kardec foi um grande neologista, abordando várias ideias diferentes com nomes diferentes. Então o próprio conceito de alma, ele teve que definir lá na introdução, o que era alma, o que era espírito, o que era espiritismo, o que era espiritualismo, o que era espiritista, né? Inclusive a gente lembra a parte de mediunidade, médium, então todos esses nomes foram criados por Allan Kardec. Inclusive, né, tem aquele debate interessante que entre principalmente aqueles que são das religiões tradicionais, que abordam, por exemplo, a proibição das manifestações mediúnicas ou das evocações em especial. Aí eles dizem assim, olha, na Bíblia está escrito que a mediunidade é proibida. Só que o detalhe está dizendo exatamente que a palavra mediunidade foi uma palavra muito recente. Então existem Bíblias mais atualizadas, inclusive eu cheguei até a encontrar na internet, só a título de curiosidade para vocês, eu cheguei a encontrar na internet
uma Bíblia em áudio, né, um audiobook, que chama Bíblia Atualizada. Né? Então o que eles fizeram? Uma releitura da Bíblia com termos atuais, modificando aqueles termos antigos, naquelas concordâncias, né, na segunda pessoa do plural, do singular e tal, para poder facilitar o entendimento das pessoas na atualidade. E isso, inclusive, né, como eu comentei com vocês há um tempo atrás, também saiu a divulgação de um livro, de uma edição do Livro dos Médiuns, que foi também reescrita por um espírita. Eu recebi por e-mail essa propaganda, que mandou para mim para fazer a divulgação, dizendo: esse aqui é um livro dos espíritos, escrito numa linguagem atualizada. Né? E quando a gente pensa nessas alterações, a gente vê aquela grande preocupação. Até que ponto essas alterações não modificaram o sentido daquelas ideias? Então pega a Bíblia atualizada, o Livro dos Espíritos atualizado, e de repente você vai ler e começa a mudar o sentido de tudo aquilo. Né? Então Kardec foi um neologista, ele criou então essa expressão, e no caso perispírito, como a gente lembra, né, o prefixo peri, que vem do grego, ele significa em torno. Então nós temos vários elementos no nosso mundo que podem ser compreendidos. Né? Então você fala sobre o pericárdio, né, uma membrana que envolve o coração. Nós temos a periferia, né, que também fala sobre aquela região em torno do centro das grandes cidades, e ele também chamou de perispírito, né, para falar exatamente sobre esse elemento que envolve o espírito. Né? Então até mesmo assim para nós fica meio difícil de definir se realmente esse é o sentido exato da palavra, porque quando você fala que é um corpo que envolve o espírito, dá a impressão de que o espírito ficou engarrafado dentro do perispírito. Só que na verdade existe uma mistura, uma combinação entre o espírito que se irradia e mais o perispírito que forma esse envoltório, que também para nós é difícil de compreender. Então até mesmo a palavra perispírito, ela acaba sendo colocada em xeque para saber exatamente se ela representa o verdadeiro sentido desse elemento. Mas o seu significado é esse. E continua: a sua substância é tomada do fluido universal ou cósmico que o forma e o alimenta, como o ar forma e alimenta o corpo material do homem. Aqui quando fala sobre esse fluido universal, que também é um outro elemento bastante misterioso para nós, né? Hoje nós temos a ciência que se encontra ali preocupada em encontrar qual é o elemento primordial que existe no universo. Alguns começam a ficar um pouco mais empolgados com essa descoberta do bóson de Higgs, né, chamado de partícula de Deus, que foi encontrada naqueles aceleradores de partículas, e outros também achando interessante aquela matéria escura que nós conversamos há pouco tempo, que é um elemento escuro que não irradia energia, não irradia luz, mas que se encontra em todos os recantos do universo. Né? E essa matéria escura ela foi percebida por causa do efeito gravitacional que ela provoca na luz. Então, e os cientistas também, como a gente leu na semana passada, os cientistas sabem que estão lá, mas eles não fazem ideia qual é exatamente a sua constituição e de que forma que vão conseguir estudá-la. Então é mais um tema aí que a ciência ligada, né, à parte da astronomia, da astrofísica, é esse pessoal aí que vai se virar para tentar encontrar respostas sobre isso. Então eles ficam pensando que esse fluido universal pode ser isso. Né? Isso naturalmente dentro da perspectiva material. Então nós temos a nossa ciência material estudando os elementos materiais para tentar encontrar qual é a matéria primordial do universo dentro do ambiente material. Só que quando nós falamos no mundo espírita, nós saímos completamente da matéria. E aí, então, enquanto que a nossa ciência fica empolgada achando que encontrou realmente a menor partícula existente, no mundo espiritual nós temos ali energias e fluidos que vão muito além do conhecimento humano. Aliás, ele não é nem considerado por nós aqui do mundo material, pelo menos da nossa ciência, né? Então eles ficam sempre procurando. Então esse fluido universal é um elemento que para nós é desconhecido, mas que os espíritos dizem que é a base de tudo, inclusive dentro de alguns estudos, afirmando que o próprio espírito é formado do fluido cósmico universal, através de uma combinação. Então nós temos três elementos: a matéria, Deus e o princípio inteligente, que é o espírito.
Essa matéria ela é formada pelo fluido cósmico, ela não é o próprio fluido cósmico, porque o espírito também pode ser formado por esse fluido cósmico. Então são temas ainda em elaboração, ninguém consegue falar. Se alguém chegar a falar para você e dizer assim, não, você está errado porque o espírito não é formado do fluido cósmico. E a gente vai perguntar, do que é formado então? Isso eu não sei dizer, mas eu sei que não é. Então, primeiro que não conhece o fluido cósmico, não conhece a constituição do espírito, no fim das contas a gente acaba não conhecendo nada, ainda dentro das profundezas, né, desse tema, desses elementos. Nem mesmo no mundo espiritual nós conseguiremos ainda compreender. Porque muitos espíritos, a maioria dos espíritos, aliás, quando retorna ao mundo espiritual, fica espantado com as novidades, porque ele fica imaginando como é que tudo aquilo que existe no mundo espiritual pode ser possível. Já que sempre acreditava que não, porque é tudo espírito, né? É tudo espiritual, consequentemente você não tem nada material. Só que o espírito, quando se vê encarnado, para ele, o seu próprio corpo perispiritual é praticamente matéria. E somente depois, quando ele começa a aprofundar um pouco mais a sua compreensão, ele começa a ter um entendimento um pouco maior do que vem a ser o perispírito. Porque ele se vê com roupa, ele se vê com objetos, à sua volta ele encontra estruturas e ele fica se perguntando do que exatamente é feito tudo aquilo. Então a gente vê, né, que nem mesmo no mundo espiritual nós conseguimos ter essa compreensão. Imaginemos nós que estamos aqui no mundo material ainda, né? Então, esse fluido é tomado do fluido cósmico universal. Continuando, o perispírito, bom dia pessoal que chegou. O perispírito é mais ou menos etéreo, segundo os mundos e segundo o grau de depuração do espírito. Nos mundos e nos espíritos inferiores, sua natureza é mais grosseira e aproxima-se muito mais da matéria bruta. Aqui já é uma outra questão também que a gente vai entrando, porque na verdade eu só estou comentando porque é a passagem que vai dando as dicas para a gente, vai dando a deixa, né, para a gente fazer um comentário ou outro. Mas a intenção não é a gente se aprofundar no perispírito, até porque também não tem conhecimento para isso. Precisaria fazer um estudo específico para isso, com muitas pesquisas e tal. Mas a gente vê assim que quando se fala que o espírito ele tem um perispírito compatível com o ambiente onde ele vive, então imaginar o nosso mundo hoje, o nosso planeta, ele tem essa densidade, ele tem essa característica vibratória, né, de espíritos sofredores, de espíritos submetidos a muitas provas e expiações, né? Então, diferentemente de um mundo, por exemplo, já regenerado. O nosso passa por um processo de regeneração. Então, mas os mundos já regenerados são mundos mais sutis. Então, não que o perispírito seja diferente, mas as características dele, né, não que as bases dele sejam diferentes, mas as características dele são diferentes pela sua densidade, pela sua carga vibratória, carga fluídica e tudo, né? Então, nós temos o nosso perispírito formado com os elementos, né, fluídicos desse nosso mundo. É como se nós pudéssemos imaginar que nós somos apenas um foco de luz, sem nenhum tipo de equipamento que possa produzi-lo, apenas aquela luz flutuante. Aí nós entramos dentro de um ambiente onde tem muito vapor e a gente vai absorvendo aquele vapor, formando aquela nossa aparência. Aí quando você sai daquele vapor, você desaparece. Então seria como se fosse esse corpo fluir, esse vapor à nossa volta, né? Fazendo uma comparação muito pobre. E a partir do momento em que o espírito muda de ambiente, muda-se também as características do seu perispírito, né? Então, simplesmente diz assim, né, no Livro dos Espíritos, que se o espírito mudar de um mundo, ele deixa um perispírito e forma outro. Só que se deixar o perispírito e formar outro, não é bem assim que acontece. Ele não perde tudo aquilo que ele deixou do perispírito, que ele tinha do perispírito, ele não sai do nada, vamos dizer assim, ele sai completamente despido de perispírito para poder chegar e absorver outro. Na verdade, a gente imagina que ele deve deixar aquilo que é o mais grosseiro para poder depois absorver outras substâncias que vão recompor o seu perispírito. E tem uma informação que costuma trazer um certo debate, com relação à memória. Né? Muita gente muitos textos e pessoas concordam com isso, que o perispírito ele armazena a memória do espírito. Então seria como se o seu corpo perispiritual fosse uma grande mochila onde você vai armazenando o seu perispírito. Só que exatamente por essa característica do espírito deixar
aquela parte mais grosseira do seu espírito, do seu perispírito no mundo, e partir para um outro mundo, já mostra assim que então se fosse dessa forma, ele perderia então parte da sua memória, se não a sua memória toda. Então a gente lembra sempre que o espírito é o princípio inteligente e ele é o centro principal gerador de pensamentos, de ideias, de emoções, de sensações, e naturalmente é no próprio espírito que as memórias ficam armazenadas. Afinal de contas, eu vivenciei aquela experiência de acordo com o meu intelecto, de acordo com as minhas emoções, e naturalmente aquilo fica armazenado dentro de mim mesmo. Então não é nesse corpo fluídico, porque a gente lembra que o perispírito, se ele é formado de fluido, ele pode ser considerado como se fosse uma matéria. A matéria é inanimada, a matéria não pensa, a matéria não raciocina, a matéria não sente, ela simplesmente transmite a energia que ela capta, né, que é o caso do perispírito. Então, lembrando sempre que se por acaso você estiver em contato com algum artigo, com alguma informação que fala que é no perispírito que é armazenada, né, exatamente, é uma matéria neutra, né, então que é no perispírito que é armazenada a memória, vocês comecem a questionar. Começa a ler exatamente qual é a fonte daquela pesquisa, em que contexto aquela informação foi divulgada, porque a gente tem que pensar que é o espírito que é a fonte de tudo, né? E o resto é tudo instrumento para o seu uso, né? E vamos lá então. Na encarnação, item 10, na encarnação, o espírito conserva seu perispírito. O corpo não é para ele, senão o segundo envoltório mais grosseiro, mais resistente, apropriado às funções que deve preencher e do qual despoja-se com a morte, né? Então a gente já conhece essa tríade, né, do espírito, perispírito e corpo. Então nós utilizamos o nosso corpo físico como instrumento não apenas para interagirmos com o mundo material, mas o próprio instrumento de aperfeiçoamento, né, pela limitação que ele acaba impondo ao espírito. Porque ele fica restrito, né? Imagina a gente dentro de... Você tem a liberdade de correr, de saltar, de pular, de fazer acontecer. Aí imagina que a gente coloca aqueles 10 casacos dentro de você, em volta de você, te prende e você fica parecendo aquele robô, você não consegue se mexer. Então seria assim mais ou menos o que acontece com o espírito, de toda a sua liberdade, de não sofrer barreiras com a matéria, de ter a sua liberdade para poder se deslocar com velocidades, né, de pensamento, quer dizer, foi o máximo que os espíritos conseguiram se aproximar da realidade para poder nos explicar. Então eles dizem para nós, né, olha, com a força do pensamento e com a velocidade do pensamento é que tudo que acontece no mundo espiritual, para os espíritos que já estão bem adaptados na espiritualidade naturalmente. Então o corpo físico serve para ele como instrumento de aprendizado e também como limitador. Essa limitação serve para nós, para que a gente possa viver nesse contexto, né, da nossa realidade, para que você não possa fugir daquilo que você vivencia. E a partir do momento em que há o desprendimento, a libertação do espírito do seu corpo físico, então ele fica apenas com o seu corpo sutil. E até mesmo, para a gente poder perceber como o nosso mundo ainda é bastante grosseiro, até mesmo os espíritos mais elevados que entram em contato com o nosso mundo, começam a perceber que a própria densidade do nosso perispírito também é limitadora, também é restritiva. Então, quanto mais elevado ele é, mais ele liberta. Então a gente não consegue ainda dimensionar na nossa cabeça como seria a vida num mundo mais elevado. A gente não consegue, aliás, né, nem imaginar assim. Claro que a gente lê sobre isso, a gente tem os relatos dos espíritos, a gente imagina assim como seria, né, dentro de um filme de ficção científica, mas nós experimentarmos assim dentro da nossa memória como é viver a liberdade do espírito é algo que ainda foge um pouco do nosso alcance pela grosseria, né, do nosso corpo e pela nossa limitação aqui nesse nosso mundo. Então, libertando-se, o espírito continua com o seu perispírito. Há também aquelas teorias que afirmam que conforme o espírito vai se elevando, o seu perispírito vai se depurando até que chega uma hora em que ele perde o seu perispírito, que é o que acontece, por exemplo, com os espíritos mais os espíritos puros. Jesus, por exemplo, dentro dessa visão, ele não teria perispírito, porque ele não precisaria mais encarnar. E esse é um grande erro, porque na verdade o espírito sempre está com o seu perispírito, só que cada vez mais sutil. Então isso ele nunca perde, né? É uma afirmação que tem ali no livro dos médiuns. Então também é uma outra informação que a gente tem que deixar ela registrada como referência e fazer ali comparações com as informações que são transmitidas.
que são publicadas, divulgadas e tudo mais. Continua no item 10. O perispírito é o intermediário entre o espírito e o corpo. É o órgão de transmissão de todas as sensações. Ou seja, o que acontece no meu corpo físico acaba me atingindo emocionalmente ou moralmente. Assim como também aquilo que eu desejo, como espírito, acaba se transferindo para o meu corpo físico. Né? Ou seja, eu acabo interagindo com o meio exterior aqui à minha volta. Então, na verdade, o perispírito é como se fosse um fio condutor daquilo que acontece fora para aquilo que vai para dentro e daquilo que sai de dentro para fora. Né? Então ele diz assim para nós que para as sensações que vêm do exterior, pode-se dizer que o corpo recebe a impressão, o perispírito a transmite e o espírito, o ser sensível e inteligente, recebe-a. Quando o ato parte da iniciativa do espírito, pode-se dizer que o espírito quer, que o perispírito transmite e que o corpo executa. Então, na verdade, ele é só aquele intermediário entre os dois pontos. Né? E quando a gente faz um estudo a respeito dos suicidas, por exemplo, nós temos ali as impressões que o espírito continua guardando após, né, a destruição, a sua autodestruição, ou autoextermínio, né, do seu corpo físico. O seu perispírito, pelo fato de estar ainda muito ligado energeticamente, né, ao seu corpo físico, aquelas impressões continuam. Então seria como se fosse o corpo físico tendo um curto-circuito pela sua decomposição, e esse curto-circuito acaba repercutindo através do perispírito para atingir o espírito. Então ele sofre, ele sente angústia, sente todos os horrores daquela sensação, né, ou mesmo, independente não sendo mesmo suicídio, mas sendo alguém que desencarnou, mas que ainda guarda um apego muito grande com a vida material, ele acaba sentindo ainda essas repercussões, estando diretamente ligado ao corpo físico, próximo ou ainda que distante, mas ainda vinculado vibratoriamente, energeticamente. Né? André colocou, me lembrei das doenças psicossomáticas. Né? Esse é um tema interessante, né, que também faz parte do perispírito. Né? Aliás, quando se fala sobre a medicina espiritual, hoje nós temos os nossos médicos, né, da Associação Médico Espírita, que tentam transmitir as informações a respeito do perispírito para os colegas, né, para os seus pares da profissão, para que possam compreender que a doença não é apenas aquilo que atinge o corpo físico, mas que parte também desse elemento perispiritual. Porque quando se fala em doença psicossomática, nós temos psicólogos, nós temos psiquiatras, médicos, né, que avaliam essa parte psíquica do paciente, compreendem que o paciente, quando tem uma perturbação psíquica, isso pode repercutir no seu corpo físico. Só que ele pensa que é o cérebro que, através dos impulsos nervosos, né, através dos neurônios e tudo mais, de neurotransmissores, acaba transmitindo aquele distúrbio psíquico por corpo físico, mas não imagina que existe esse corpo perispiritual. Até porque eles acreditam que o próprio indivíduo ainda é o próprio corpo. Eu sou o meu corpo e tudo aquilo que eu tenho de lembrança, de memória, está guardado no meu cérebro. Então ele me vê como um ser material. Então, aquilo que é gerado no meu cérebro repercute no meu corpo físico. E aí então vem a medicina espiritual, ou a medicina analisando esse aspecto espiritual, começando a analisar, que é o espírito que recebe as impressões, ou que, como disse aqui Kardec, né, toma iniciativa de emitir, né, os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas ideias, e isso traz repercussões no seu corpo físico. Então, quando se fala em psicossomático, né, a gente lembra que, compreendendo um pouco mais essa palavra, né, o psique vem naturalmente da mente e somático vem de corpo. Então, o soma é o nosso corpo físico, a psique é a nossa mente. Então, quando se fala em doenças psicossomáticas, são aquelas que são provocadas por um desequilíbrio emocional do espírito e acaba depois repercutindo no seu corpo físico, né, ou do indivíduo dentro da visão tradicional. E nós temos várias e várias doenças. Né? Basta ver, por exemplo, que a pessoa que sofre de depressão, né, não estado depressivo, a gente já comentou várias vezes sobre isso, a importância de definir o que é a depressão patologia e o estado depressivo, que é um desequilíbrio temporário.
né? Então o estado depressivo é alguém que passa por uma dificuldade na sua vida pessoal, né, que afeta emocionalmente, como é o caso de pessoas que têm problemas com relacionamento, problemas financeiros, problemas de saúde. Então é aquele momento que provoca aquele desequilíbrio nela. E isso também pode repercutir fisicamente, mas no caso da própria depressão, né, que é a falta de substâncias no cérebro que ajudam nessa transmissão dos impulsos elétricos do cérebro para o organismo, estimulando células, estimulando glândulas e tudo mais, a deficiência nessa substância acaba provocando, né, acaba afetando os neurotransmissores e acaba fazendo com que a pessoa tenha essa baixa, essa debilidade emocional, e aí então começa a vir da emoção começa a afetar o seu corpo físico. Aí tem a baixa a diminuição da sua imunidade. Consequentemente, começa a vir doenças, né, do exterior pelo fato dela estar debilitada imunologicamente e por causa de uma depressão. E outros casos, né, tem pessoas que a gente vê muito isso em casos de professores, policiais, médicos, principalmente desses três profissões da área pública, onde é um trabalho muito estressante, um salário que não consegue suprir as necessidades, falta de condições, um trabalho desgastante de modo geral. E a maioria desses profissionais acabam depois entrando em contato com a psiquiatria, com o departamento de psiquiatria de cada uma das suas áreas, para poder tratar de dores no corpo, dores nas articulações e outras doenças que vão surgindo, pelo fato de ele emocionalmente estar nessa condição de desequilíbrio. Daí então a gente vê que essas doenças psicossomáticas é um resultado exatamente disso, né, da influência do espírito, que pensa, transmite no seu perispírito, que desequilibra seu perispírito e começa a gerar no corpo físico a repercussão, que então vem as dores, fraquezas e tudo mais, né? O Fernando colocou, né, e até no caso tem as tais doenças que não se encontram no corpo e sim na sensação, e ficam de doenças de outras reencarnações até suicídio cometido, né? E hoje nós não precisamos nem ir tão fundo, mas a gente vê hoje que a medicina, você vai ao médico, faz todos os exames, faz exames radiológicos, faz exames bioquímicos, se você não acha nada. Aí o que o médico fala? Vai para a psiquiatria. Porque sabe que é alguma coisa psíquica. E se o psiquiatra for alguém que tem essa visão espiritualista, começa a ver o indivíduo como espírito, faz a recomposição química quando há necessidade, mas começa a ver também o indivíduo como alguém que tem um desequilíbrio espiritual. Agora, se você tem um psiquiatra que tem uma visão mais materialista, ele vai te passar uma terapia e vai te passar as medicações, e apenas isso, né? Então a gente tem essa revolução que nós aguardamos na nossa medicina, ela vai partir do momento em que ela reconhecer a existência desse elemento fluídico. E aí vai entender toda a complexidade, né? Kardec fala um pouquinho mais aqui, né? Mas essa visão de Kardec do século XIX, certamente ela se aprofundou muito mais a partir agora, né, dos novos estudos que surgiram. O Guga colocou, né, influências fluídicas constantes, né? Impulsos, né, estímulos fluídicos constantes, né, principalmente. Viramos até cobaia, né? Receita o remédio sem achar nada, né? Para ver o que dá. Vai aquela coisa meio que no chute, né? Vamos ver se dá certo, né? Mas, né, fazem o que pode, a gente sabe disso. No item número 11, aprofundando um pouquinho mais agora, né, avançando um pouquinho mais, nós temos aqui o perispírito não está absolutamente fechado nos limites do corpo, como numa caixa. Pela sua natureza fluídica, ele é expansível, irradia para fora e forma em torno do corpo uma espécie de atmosfera. Só um instantinho, pessoal, por favor. Deixa eu ver aqui. Tá. Então aqui, irradia para fora em torno do corpo uma espécie de atmosfera que o pensamento e a força de vontade pode ampliar mais ou menos de onde se segue que, deixa eu ver aqui, espera só um pouquinho. Obrigado, Cinzinho, aí, fazer isso agora. Deixa eu ver aqui.
de onde se segue que pessoas que não estão absolutamente em contato corporalmente podem estar através do seu perispírito e transmitirem-se, sem ter consciência, suas impressões, algumas vezes a intuição de seus pensamentos. Aqui é aquilo que a gente fala sobre a percepção que se tem, por exemplo, de emoções em determinados ambientes. A gente já falou sobre cemitérios, já falou sobre hospitais, sobre até residência de pessoas, né, que você vai até um local, aí você não se sente bem naquele lugar, ou quando você se aproxima das pessoas, né, você tem um contato com ela, e aí então fala assim, olha, eu tive uma simpatia gratuita por você, ou acabei tendo uma antipatia gratuita por você. E para aquelas pessoas que não são tão sensíveis assim, acaba sendo até quase que indiferente, só sentindo aquilo que é realmente muito ostensivo, vamos dizer assim, né? Então, nesse caso, a gente tem que o perispírito acaba sendo a chave. Acaba sendo a chave de muitos desses problemas que a gente acaba encontrando nessa questão de percepções e intuições. Tem aqueles casos, né, que é muito comum que quando você está num ambiente, aí então alguém fica olhando para você, algumas vezes até atrás de você, aí alguma coisa te incomoda, quando você vira a pessoa está te encarando. Eu acho que você já deve ter vivido isso, né? Porque de repente você percebe que alguém está te olhando e não sabe por que você olhou para ela ao mesmo tempo. É essa sensação que se tem de alguém estar observando, né? E isso tem muitas vezes a ver com essa questão do contato fluídico entre as pessoas. E a própria parapsicologia, quando começarmos a estudar também essa questão do perispírito, vamos entender que não é simplesmente a força do pensamento que faz com que as coisas se movam, né? Ou no caso da telepatia, quando tem uma outra percepção. Na verdade, são fluidos que envolvem a matéria que fazem com que elas se movam, né? Porque, de um modo geral, a gente pensa assim, né, que é o segundo a visão que se tem. Oi, voltou? Voltou, né? Beleza, então. Deu uma pausinha aqui, estava rodando o reloginho. Eu estava pensando o que podia ser isso daqui. Então, quando se fala na parapsicologia, nós temos assim as pessoas que fazem um estudo, né? Então, por que você está adivinhando o que tem naquele elemento, né? O que você está... cuidado, Sandra, não faz isso. Né? O que acontece quando você tem alguém que mexe um objeto? A gente pode pensar facilmente. Dentro da parapsicologia, o pensamento, que é uma energia, que acaba envolvendo o objeto e depois faz com que ele se movimente. Agora, quando a gente começa a analisar os próprios fenômenos espíritas, quando nós temos ali os efeitos de poltergeist, que são aqueles movimentos, os objetos que se movem, que ficam flutuando e tudo mais, a gente entende que o espírito, para que ele possa mover aquele objeto, ele necessita de fluidos condensados e envolve aquele objeto, né? E não que vai carregá-lo, né, mas vai fazer uma transformação nele, como a gente viu lá no comecinho do Livro dos Médiuns, vai provocar uma transformação que vai fazer com que ele se torne, né, movimentável, vamos dizer assim, né, que ele possa ser suspenso. Então a mesma coisa pode também acontecer com a parapsicologia. Então a gente vê que o perispírito ele acaba se tornando solução para esses fenômenos da parapsicologia, que é um fenômeno anímico, do próprio espiritismo, quando começa a se estudar os fenômenos espirituais, da medicina, quando se trata também da mesma forma, quando se fala das doenças, que é o objeto de estudo da medicina, né, que é o tratado da saúde, como também da própria biologia. Quando a gente pensa em biologia, mas espera aí, por que biologia? Porque o seu organismo está se desenvolvendo, ele é vivo, tem células, tem fluidos, tem energia, e o que mantém tudo isso vivo? A gente tem o fluido vital, que é aquilo que sustenta, mas o perispírito também envolvido nesse processo. Então vai ser assim, abrir praticamente uma caixa de Pandora, vamos dizer, né? Quando nós começarmos a ter o perispírito estudado com mais profundidade pelas nossas ciências terrenas, né? Então, aqui analisando o que a gente viu também, né? Primeiro, então, que o perispírito, nesse item 11, ele não está absolutamente fechado nos limites do corpo como uma caixa.
né, ele é expansível. Aí é o caso, né, que existem alguns estudos, eu me lembro até que eu cheguei a ler um livro que falava que na década de 80, se eu não me engano, alguns engenheiros da NASA estiveram aqui no Brasil para poder analisar exatamente a força psíquica do Chico Xavier. Porque naquela época, década de 70, década de 80, não pelo fato dele ser um médium, pelo fato dele fazer psicografia, mas era por ele ser visto como um paranormal. E a gente lembra que a paranormalidade naquela época, década de 70, década de 80, ali em plena Guerra Fria, a paranormalidade era mais uma arma, utilizada principalmente pelas duas potências, né, que polarizavam aqui o nosso planeta, né, a União Soviética e Estados Unidos, e que utilizavam paranormais, telepatas, telecinesistas e tudo mais, para fins militares. E aí então, percebendo essa capacidade que Chico Xavier tinha de psicografia, eles vieram aqui estudá-lo. E aí, segundo informações, né, perceberam que havia uma irradiação, pelo que eles mediram, né, de uma carga elétrica que envolvia o corpo de todo mundo, enquanto que nós mantínhamos ali alguns centímetros de expansão energética do nosso corpo, ele chegava ali a uns tantos metros. Segundo a informação da leitura, 14 metros de expansão. E isso é até compreensível, quando a gente vê pessoas que têm um carisma muito grande, dessas que são capazes de influenciar multidões, né? Nós vemos ali, de um lado positivo principalmente, como Madre Teresa, Gandhi, Chico Xavier, né? O próprio Jesus também, né? Quando começa, bom dia pessoal, quando se aproximam de uma multidão, eles são capazes de envolver, e as pessoas se sentem felizes, não necessariamente, sentem aquele bem-estar, não necessariamente por aquilo que foi dito, mas só pelo fato de estar na presença. Então a gente vê que por que eles sentem esse bem-estar? Exatamente por essa irradiação, que a gente pode imaginar como uma lâmpada. Tem aquelas lâmpadas que são mais potentes e aquelas lâmpadas que são fraquinhas, né, como nós, que a gente mal consegue virar ali um vagalume no escuro, né, enquanto que outros que acendem no ambiente escuro iluminam o ambiente todo, né, irradiam. Então a gente pode imaginar que o perispírito ele acaba se expandindo também dessa mesma forma. Está aí uma outra situação que a gente percebe. Também isso diz respeito, naturalmente, à força magnética. Quando a gente fala sobre essa energia, a gente fala sobre o magnetismo. Inclusive, nós temos ali magnetismo positivo e magnetismo negativo. É o caso, por exemplo, de Adolf Hitler, que durante muito tempo, né, envolveu as pessoas com o seu discurso, com a sua presença, que as pessoas ficaram completamente cegas. E por que tudo isso? Porque elas estavam praticamente hipnotizadas por aquilo que ele dizia, que é também uma força magnética, só que nesse caso destrutiva, né? Vamos lá, mais em frente. 12. O perispírito, sendo um dos elementos constitutivos do homem, representa um papel importante em todos os fenômenos psicológicos e até certo ponto nos fenômenos fisiológicos e patológicos. Aí Kardec começa a entrar então naquela área que nós comentamos há pouco. Então, fenômenos psicológicos, fisiológicos e patológicos. Vamos pensar aqui, primeiramente, né, o psicológico, no caso das doenças psicossomáticas, como a gente comentou, né? Nos fisiológicos, por que nós levamos um susto? Né? E quais são as reações que acontecem no momento em que nós somos surpreendidos, né, nesse susto? Então acontece que liberação de substâncias, de hormônios, que provocam taquicardia, provocam palidez, provocam enrijecimento do corpo físico, algumas vezes até desmaio. Né? Então isso tudo por quê? Porque ele levou um susto. Se fosse só uma questão orgânica, se você desse um susto numa planta, por exemplo, que não tem um psiquismo desenvolvido, essa planta também desmaiaria. Seria uma coisa linda ver uma planta desmaiando. Só que ela não desmaia. Por que isso tudo? Porque ela não tem um efeito psicológico, não pelo menos da forma como nós imaginamos, porque a estrutura biológica, até a estrutura, vamos dizer assim, isso eu vou dizer espiritual, né, mas não no sentido do nosso sentido, mas de uma visão de um princípio espiritual, já que ela é viva. Né, tudo aquilo que é vivo tem elementos que a mantêm assim. Né, embora não tenha inteligência, não tenha as mesmas funções que nós temos, de emoções, de raciocínio e tudo mais, mas ela tem ali a sua vitalidade, e certamente tem ali algum elemento que a mantém, não apenas o princípio vital.
Mas o que nós observamos é que quando nós falamos dessa parte fisiológica, então se você der um susto nessa planta, não vai acontecer nada. Pelo menos não aparentemente para nós. Mas uma pessoa vai ter, um animal vai ter. E por que tudo isso? É uma forma que ele está vendo, ele está sentindo, o seu psiquismo inconscientemente avisa que ele está sob ameaça, e aí provoca reações do seu organismo. Isso é a parte da fisiologia. Por que há tudo isso? Por que provoca isso tudo? A mesma coisa acontece quando nos casos de fenômenos mediúnicos. Médiuns que relatam adormecimento, formigamento, dores, peso, no momento de psicofonia, de psicografia, do tratamento de curas. Nós temos médiuns de cura, por exemplo, que no momento em que estão aplicando o passe, sentem aquele calor nas mãos, alguns inclusive tendo transpiração nas mãos pelo fluxo de energia naquele momento. Isso é um efeito fisiológico. Quer dizer, o organismo reagindo por causa de uma concentração de energia, aumentando o calor e provocando a sudorese. No caso da psicografia, nós temos a mesma coisa. O médium vai psicografar, ele sente ali o braço dormente, sente o braço dolorido, é a mesma coisa, é um efeito fisiológico. A gente pergunta, mas por que isso acontece? É exatamente através desses efeitos, né, dessa influência direta no perispírito. E no caso patológico, a gente fala a mesma coisa também. O espírito, quando traz o seu desequilíbrio, transmite através do seu perispírito esse desequilíbrio que afeta o seu corpo físico. Então hoje nós temos a medicina espiritual. Aliás, tem um vídeo muito interessante de um centro espírita em Santa Catarina, cujo nome agora eu não me lembro. Deixa eu ver se eu pego aqui para vocês, espera aí. Só um instantinho. Espera aí, pessoal, deixa eu pegar aqui que assim fica fácil de vocês acompanharem. Ele é um centro espírita que fica em Santa Catarina, chamado na cidade de São José e em Florianópolis. São dois núcleos que tem lá, e é chamado de Núcleo Espírita Nosso Lar e Centro de Apoio ao Paciente com Câncer, em São José e também em Florianópolis, né? E para quem quiser um pouquinho de informações, é só procurar no YouTube um programa chamado Em Busca da Cura, tá? É o Nosso Lar, isso, né? Esse Em Busca da Cura são 4 vídeos que eles apresentam, e eles abordam o conceito dos tratamentos espirituais, tá? Então ele fala exatamente sobre a importância de considerar o perispírito como um elemento que interfere no corpo físico, e quando você faz um tratamento espiritual em que os espíritos interferem diretamente no perispírito, você tem uma repercussão positiva no corpo físico também. Então aqui muitos pacientes de câncer do Brasil inteiro vai para esse lugar, vai para esse centro espírita fazer. Então para quem quiser conhecer o programa Em Busca da Cura, lá no YouTube vocês vão encontrar o vídeo em 4 partes, tá? Deixa eu ver aqui em cima, o Guga colocou em cima, né, esse princípio vital das plantas é observável quando aquelas pessoas, popularmente chamadas de pessoas de olho gordo, se aproximam, algumas plantas murcham, né? Então esses fenômenos, Guga, são bem interessantes, né, da gente observar, percebendo que não é simplesmente aquele organismo biológico que a gente vê por ali, mas esse organismo biológico ele é influenciado também energeticamente, e até de uma forma positiva, no caso da música. Pessoas que fazem experiências colocando músicas clássicas bem tranquilas, em estufas, perto de jardins e tudo mais, e as plantas respondem positivamente, e em contrapartida colocam aquelas músicas estridentes, agressivas e tal, e as plantas acabam tendo um desenvolvimento negativo. Então isso são experiências também que são feitas para mostrar que as plantas respondem também a isso. E até mesmo, né, o Dr. Sérgio Felipe, que é médico aqui em São Paulo, ele fez experiências interessantes, né, porque ele estuda medicina espiritual, e num dos seus estudos ele fez o seguinte: ele regou grãos de feijão com água comum e com água magnetizada.
E ele percebeu que os feijões que foram regados com essa água magnetizada tiveram um crescimento não só mais acelerado, mas tiveram maior produtividade. Enquanto que aqueles que tiveram água comum tiveram um crescimento regular. E isso mostra o quê? Que essas mesmas energias também interferem no organismo biológico também das plantas, né? A Sandra colocou aqui, né, minha filha de 6 anos foi curada de câncer, né, através de tratamento espiritual. Né? Legal, né, Sandra? Bacana isso aí. Né? Tá ali, o Fernando colocou para quem quiser, é só copiar e juntar ali a separação do W. O Nando colocou, né, eles fazem cirurgias espirituais, um deles especializado em câncer, né, mesma coisa. Né? Então, tá ali, né, essa recomendação para quem quiser conhecer um pouquinho mais dessa área de cura, né, envolvendo também o perispírito. Deixa eu pegar aqui. Que é a mesma coisa também, né, dos tratamentos de cura que a gente comentou. Tem uma entrevista do João Berbel lá para o programa Transição. Dê uma chegadinha lá no transição.tv.br e coloquem curas espirituais. E o João Berbel ele fala sobre isso, que durante um tempo ele fazia cirurgias com cortes, né, e esse corte era necessário para que as pessoas se convencessem de que alguma coisa estava acontecendo ali. E ele disse que depois de um tempo ele recebeu orientação de que não precisava mais, mas ele continuava usando o cabo do bisturi. E a pergunta era, mas por que esse cabo você continua usando? Aí ele respondeu que era como se fosse um amuleto, para que as pessoas fortalecessem, né, ficassem convictas de que aquele tratamento era realmente eficaz, fortalecessem a sua fé. Mas ele falou assim que, na maioria dos casos, se você faz um tratamento, você vai a um ambiente, você já começa a ser tratado. Mas há aqueles casos em que o passe magnético, né, de você ter ali o magnetismo animal do encarnado, tem um efeito necessário, né, precisa ser aplicado diretamente sobre o paciente. Então, também é através do perispírito. Então ele falou que toda cirurgia que é feita, ela vai para o perispírito, e do perispírito ela repercute no espírito, depois, no corpo físico. Então esse é o lado da parte da patologia, dos tratamentos médicos que a gente tem. Né? E continua. Quando as ciências médicas levarem em conta a influência do elemento espiritual na economia, terão dado um grande passo e horizontes completamente novos abrir-se-ão diante delas. Obrigado, Cindizinha. Muitas causas de doenças serão então explicadas e poderosos meios de combatê-las serão encontrados. Na época de Kardec, a gente lembra que os micróbios, né, os micro-organismos estavam sendo descobertos. Então faziam as primeiras experiências, o microscópio começou a ser utilizado para essas pesquisas e tal, naquela época. Então quando descortinaram, né, o universo dos micro-organismos, a medicina praticamente se revolucionou. Porque até então era tudo pela aparência, né? Você não imaginava as prevenções, as vacinas que foram criadas, né? Os medicamentos, como o caso do antibiótico e tudo mais. Agora, a gente fica imaginando, né, a nova revolução da medicina quando eles descortinarem esse campo das energias. Né? Apesar de que alguns ainda trabalham com isso, como é o caso da homeopatia, como é o caso da própria acupuntura, mas ainda assim há, né, uma certa resistência da academia médica, vamos dizer, né? Porque tanto que nós temos ali os tratamentos alternativos, feito com plantas, feito com luzes, feito com cristais e tantos outros elementos, ainda são vistos com muita desconfiança. Né? Até pouco tempo a acupuntura ela é criticada. Hoje ela já é, inclusive, disputada pela medicina, né, para poder ter o direito exclusivo da aplicação desse tratamento. Mas até pouco tempo não passava de um monte de agulhinha que era picada, sem nenhum efeito significativo. A homeopatia até hoje ainda é discutida, e ela era trabalhada já na época dos magnetizadores de Allan Kardec, que aliás foram os próprios homeopatas aqui do Brasil que foram estudar na Europa e voltaram trazendo não só literatura sobre o magnetismo, mas também a literatura sobre o espiritismo. Já que Allan Kardec, que era um grande magnetizador, também, né, no caso Rivail, que era um grande magnetizador, depois que Allan Kardec começou a trabalhar com isso, Kardec certamente não deixou de continuar os seus estudos sobre magnetismo. Aliás, esse era um livro que ele estava escrevendo antes de desencarnar e acabou não tendo tempo de ser publicado, né, o Espiritismo e o Magnetismo. Esse é um livro que acabou ficando engavetado, infelizmente. Mas
né, esses novos horizontes é o que a gente espera que a medicina encontre, porque aí vai ter certamente uma chave, né, vai ter ali vai escancarar novas portas para revolucionar o tratamento médico. Que, aliás, né, isso é uma das características que nós teremos quando nós falamos sobre mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Essa regeneração não é apenas uma regeneração moral, é uma regeneração também na forma como nós vivemos. Então nós teremos ali uma mudança nos nossos hábitos alimentares, teremos uma mudança nos tratamentos médicos que nós temos hoje, e todas essas novidades aproximando mais o mundo físico do mundo espiritual, será considerado. A mediunidade vai ser muito mais ostensiva e vista com muito mais naturalidade. As religiões vão começar a compreender melhor esses conceitos espirituais que ainda são tratados de uma forma dogmática. Então tudo isso que a gente começa a pensar, o que exatamente vai acontecer no mundo de regeneração? A gente só acha que vai ter pessoa boazinha. Só que, na verdade, quando a gente faz essa mudança moral, a gente começa a perceber que a nossa ciência começa a avançar, a nossa saúde começa a ficar diferente, novos tratamentos, doenças serão erradicadas, tratamentos serão desenvolvidos para doenças que atingem fisicamente, doenças serão tratadas como distúrbios fluídicos, distúrbios energéticos do organismo. Então é isso que a gente espera da medicina hoje, né? Deixa eu ver aqui. Aziluz é chamado de Em Busca da Cura. Tem aí em cima, um pouco mais acima, o Fernando colocou o link. É só você copiar, cola no seu navegador, separa ali, junta aquele espaçozinho que tem no www, e aí então você vai direto lá. Mas chama Em Busca da Cura, tá? E lá você vai encontrar. Deixa eu ver aqui, o Guga colocou: minha tia tinha uma dor tremenda nas costas que a importunou por anos a fio. Ela sempre foi uma pessoa muito religiosa. Certa feita foi em uma igreja aqui em BH, que era conhecida pelas cirurgias espirituais, né? No caso deve ser o pessoal carismático, principalmente, né, Guga? Tá ali, ó, o Fernando colocou de novo. Deixa eu ver aqui, tal, né? Em meio à missa da cura, ela sentia uma forte dor, como se algo estivesse cortando-a, né? E um forte cheiro de éter. Desde aquele dia ela nunca mais sentiu essa dor. Isso deve ter acontecido alguns 8, 9 anos atrás, né? E sim, né? Eu acho que se você conversar, né, se você conversar com pessoas de modo geral, cada uma vai ter um relato, ou que participou ou que fez, né? Eu fiz um tratamento espiritual também, né? A distância, não foi nem próximo, foi a distância que eu fiz, e que apareceu uma cicatriz atrás do meu pescoço, né? Que eu já comentei com vocês. Aí depois para tirar essa dúvida, eu fui conversar com um médico, um amigo que era plástico, cirurgião plástico, e eu perguntei para ele o que poderia ser aquele risco que apareceu. Ele falou assim: olha, isso aqui parece ser uma incisão cirúrgica. Só que eu não fiz nenhuma cirurgia no meu pescoço, né? Então a gente vê que tem coisas assim que, né, eles não eram carismáticos. Pois é, então essa é uma grande mudança mesmo dentro daquela igreja. Mas certamente os religiosos mais ortodoxos rejeitariam esse tipo de procedimento, né? Que igreja não é lugar de fazer tratamento, não é lugar de fazer nada disso. É uma pena, né? Mas é aquilo que a gente fala, é exatamente são essas barreiras que separam ainda o mundo espiritual do mundo físico, que serão quebradas com esse novo processo de transformação do nosso mundo. Os espíritos que reencarnarão chegarão aqui tendo essa ideia de que existe algo no mundo espiritual que precisa ser alcançado. Então não são apenas crianças inteligentes que estão reencarnando, são crianças inteligentes, mas também mais espiritualizadas. E elas vão começar a ver de um modo diferente. Teremos uma revolução na educação, teremos uma revolução na ciência, teremos uma revolução nas nossas administrações, em todas as nossas instituições. Que é exatamente aquilo que os Espíritos passam para nós lá no Livro dos Espíritos. É isso que vai caracterizar esse mundo de regeneração que nós estamos entrando agora. Vai ser um processo lento, vai ser um processo demorado, vai ser um processo que talvez demande 3 ou 4 gerações para que a gente comece a sentir de fato o efeito daquilo que acontece, mas é algo que vai acontecer, né? Aziluz colocou para nós, né, minha mãe é católica carismática e tomou remédio para a pressão alta por vários anos. Ela sempre testemunha a cura que recebeu, né? Muito bacana quando... É aquilo que a gente fala, né? O mundo espiritual às vezes tem que mostrar de um modo claro, de um modo direto a sua existência. E não existe nada melhor do que a cura, porque os fantasmas queriam misticismo. A cura lembra o milagre. Então é a melhor forma, é a forma mais sensível que os espíritos podem nos tocar. E por isso que a gente tem hoje vários centros espíritas, espiritualistas, né, que tratam dessa parte de cura
porque é a melhor forma que os espíritos têm hoje de mostrar a sua presença. Né? O Google colocou também, eu sei disso, né? E isso que me deixa mais perplexo com a ignorância dos religiosos. Nós somos todos provenientes de um mesmo lugar em comum, né? E as leis físicas espirituais não se diferem de um indivíduo para outro, né? E nem de um tempo para outro, né? Mas é a matéria, né? A matéria, Guga, ela acaba deixando a gente com uma visão bastante turva com relação a essa nossa realidade, né? Você tem a memória, obscurecida, você tem a visão das coisas distorcidas, né? Então, com o passar do tempo, a gente vai ter esse esclarecimento. É importante a gente ter essa paciência. A gente não pode esquecer que há 200 anos pessoas eram levadas para a tortura pelo fato de serem médiums. Hoje elas são até criticadas algumas vezes, idolatradas outras, mas são aceitas pelo menos, né? Então, é essa influência do mundo material que a gente vive hoje. Para a gente poder fechar aqui o nosso estudo, a gente vai para o item 13, que diz assim, agora a gente vai entrar, né, no nosso item propriamente dito, porque o objeto de estudo da nossa reunião de hoje fala exatamente sobre isso, né, que é o perispírito, o princípio das manifestações. E essas manifestações, né, o reflexo delas, do caráter e as consequências religiosas delas, né? Então, é isso que interessa para nós hoje, né? A Zeluz colocou, né, infelizmente, muitas acham que os milagres só acontecem dentro dos seus templos, né? É a linguagem ainda egoísta, ainda partidarista, né? Mas a gente tem que ver com compreensão que isso faz parte na verdade, as pessoas lutam em nome das suas verdades. Enquanto essas verdades forem distorcidas, elas não se depararão com a realidade. Então, precisa de tempo, precisa de compreensão, de amadurecimento. Isso tanto para a nossa ciência, que ignora completamente o mundo espiritual, como para as nossas religiões, que ficam disputando pedaços do mundo espiritual. Né? Nós, no meio disso, nós não temos que entrar em conflito, a gente tem que tentar sempre entrar em harmonia, porque é exatamente essa harmonia que vai difundir essas informações, essas novas verdades que vêm sendo reveladas. Né? Então, é um processo que faz parte do nosso amadurecimento. Então, só para título de informação, então, porque depois aí no próximo estudo a gente vai voltar a esse tema, é por meio do perispírito que os espíritos agem sobre a matéria inerte e produzem os diferentes fenômenos das manifestações. Sua natureza etérea não poderia ser um obstáculo, já que se sabe que os motores mais potentes encontram-se nos fluidos mais rarefeitos e nos fluidos imponderáveis. Né? Isso aqui lembrando naturalmente que quando Kardec fala sobre fluidos mais rarefeitos, ele fala do motor a vapor e também dos fluidos imponderáveis, que era o caso da energia, que ele considerava como sendo um fluido, ainda pelo conhecimento da época. Né? Não há absolutamente, portanto, como se espantar de ver, com a ajuda dessa alavanca, os espíritos produzirem certos efeitos físicos, como batidas e ruídos de todas as espécies, objetos suspensos, transportados ou projetados no espaço. Não há nenhuma necessidade para se convencer de recorrer ao maravilhoso ou aos efeitos sobrenaturais. Bom, meus amigos, então a gente para por aqui. Desculpe as interrupções com as minhas tosses, né? Estou saindo do resfriado agora, então mantenha o antivírus de vocês atualizado para vocês não pegarem resfriado também. Né? Então, esse nosso estudo fez essa introdução sobre o perispírito, mas vale a pena, né? Vale a pena vocês darem uma consultada lá no YouTube, coloquem lá perispírito e vejam palestrantes que são bem renomados, que falam um pouquinho sobre a influência do perispírito, né? Pois é, Fernando, é raro eu pegar esse bendito resfriado, né? Mas é só resfriado, foi rápido, coisa de 3, 4 dias, né? Mas tá acabando já. Né? Ah, Roberto Carlos também, pensei que era só eu, né, Sandra? Ainda bem que o rei tá junto também, né? Então, dê uma consultada lá no YouTube sobre perispírito, ouçam palestra, dê uma chegadinha